Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Agora será a continuação da aula anterior sobre Neemias, um grande intercessor, um grande líder e um grande comunicador. Aqui temos uma visão baseada no mapa no período de Jerusalém, que é o Templo de Jerusalém. E aqui nós temos Porta Velha, Porta do Peixe, Porta das Ovelhas, Porta da Guarda, Porta Oriental, Porta dos Cavalos, Porta das Águas, Porta da Fonte, Porta do Monturo e Porta do Vale. São 10 portas ao redor de Jerusalém. Parte 3, vamos começar no capítulo 2, do versículo 11 ao 20, iremos ver alguma coisa sobre Neemias. O que está faltando em Israel? O que estava faltando em Israel era um líder, uma pessoa que pudesse liderar todo aquele povo ali e reanimar todo aquele povo. 120 anos é a média, ou 125, foi a média do povo que estava ali em Jerusalém, triste, desanimado e com a obra embargada para não ser reconstruída. Então, 120 anos. Chega então Neemias, vindo lá do Suzã, uma das cidades de Pérsia. Ele estava lá, era copeiro do rei, e ele pede ao rei autorização para reconstruir a cidade dos pais dele. Ele não cita Jerusalém quando fala com o rei, mas ele cita Judá. Judá é o território. Bom, o rei ele sabia que tinha um embargo em Jerusalém, que foram os samaritanos que solicitaram justamente esse embargo para Jerusalém, e o rei mandou parar a obra, tá bom? E o que acontece? Neemias ele vem de Suzã, 1.500 quilômetros de distância. No Brasil, essa distância seria João Pessoa, onde eu estou no momento, a cidade de João Pessoa, que é a capital, indo até Salvador, que é também capital, dá 1.000 quilômetros de distância. Só que Suzã era 1.500 quilômetros de distância, ok? Então por aí você tem uma média de distância onde estava Neemias e para onde ele foi. Então ele pede ao rei uma carta de autorização para ele voltar à terra dos pais e reconstruir lá a casa onde ele ia morar e também a cidade. E também consegue com o rei uma liberação para passar entre os governadores e também pegar madeira na mata do rei. E tudo isso o rei concede a Neemias. E junto o rei envia uma tropa do seu exército para dar reforço a Neemias. Então Neemias sai daquela cidade distante de 1.500 quilômetros, não se sabe quantos dias levou no meio do caminho para chegar até onde seria o destino de Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, 3 dias passa lá, e no versículo 12 diz assim: Neemias não declara nada a ninguém o que Deus lhe pusera no coração para fazer em Jerusalém. Aí o versículo 13 eu peguei um resumo. À noite, saiu pela porta do vale, lado do portão do dragão, e para a porta do monturo. 14, passou pela porta da fonte, e 15, entrou pela porta do vale e foi para casa. Então observe que no 13 ele saiu pela porta do vale, é sinal que estava dentro, e entrou pela porta do vale e foi para casa. Então veja só, vamos ver isso no mapa, esse percurso no mapa. Mostrando aqui o texto, diz que ele saiu pela porta do vale, aqui saiu pela porta do vale, deve ter andado esse caminho aqui, tá bom? Passou pela porta do monturo, em direção à porta da fonte, e retornou para a porta do vale. Bom, eu fiz a seta por dentro do desenho, mas o texto diz que ele saiu, andou por esse percurso aqui, e depois voltou e entrou pelo mesmo local de onde ele tinha saído, que é a porta do vale. Bom, e por que ele não deu todo o percurso ao redor, segundo o desenho que está vendo, para fazer um reconhecimento maior?
O animal que ele estava montado não dá para passar em alguns lugares. Então ele não poderia caminhar por mais tempo, porque o animal não dá para passar, porque havia muitos escombros, entulhos, ruínas, havia resto de tijolo, talvez tenha tijolo, não sei, madeiras queimadas, entendeu? Escavação, muita areia, bom, uma vala aberta. Então ele não tinha como fazer todo esse percurso, porque tinha muitos entulhos, certo? Segundo, era noite, não havia iluminação para fazer todo esse percurso. Ele não tinha lanterna, não tinha lâmpada acesa. Nessa época nada existia disso. Então ele arriscou fazer esse percurso durante a noite, fez, registrou e voltou. Tá certo? Então veja só, continuando aqui o texto. Então ele disse aqui, ó, saiu pela porta do vale, está aqui, porta do vale, e entrou pela porta do vale, e foi para casa. Bom, 16. Não sabiam os magistrados aonde Neemias tinha ido e nem o que foi fazer. A ninguém ele declarou o que deveria fazer. Então observe que Neemias ele faz um mapeamento do local, ele estuda o local, ele reconhece o local, ele não conhecia ainda Jerusalém, passou a conhecer nesse momento, e Neemias ele faz um levantamento daquilo que precisava para reconstruir Jerusalém. Então, reconstruir a cidade. Então, ele vai para esses lugares, não diz nada a ninguém, não diz nada para as pessoas que iria fazer. Olha, tem certos momentos da nossa vida que a gente precisa ficar em silêncio para certos momentos. Tem pessoas que às vezes recebem uma mensagem de Deus e faz questão de debulhar para um monte de pessoas. Às vezes faz necessário você ficar calada, em silêncio, certo? Permanecer em silêncio e tentar fazer aquilo que Deus colocou em seu coração. Então muitas vezes a gente precisa observar, analisar, para depois executar. E não adiantar as palavras. Ah, Deus me prometeu isso, aí vai logo falando. Não. Calma. Fique calado. Não é hora de você falar. Neemias não falou nada. Porque se ele falasse, algo poderia dar de errado. Então ele usou de estratégia. Não disse nada a ninguém. Quando as bênçãos estão para chegar, ou fazer alguma coisa para Deus, mantenha em silêncio. Continuando o trabalho, no versículo 17, Neemias convida o povo para reedificar Jerusalém e diz: deixamos de ser opróbio, que quer dizer desonra, injúria, calúnia, essas coisas dessa semelhança. Então ele estava sendo, como é que se diz, o pessoal estava sendo maltratado por ser judeu. Então o que o líder faz? Neemias é um líder natural. O que ele diz? Vamos deixar de ser escarnecidos pelo inimigo, que era justamente o opróbrio. Vamos deixar de ser escarnecido. Vamos ser patriota. Vamos nos levantar e reconstruir. Vamos mudar o cenário. Vamos amar a nossa terra, a nossa bandeira. Vamos amar o nosso povo sofrido. Então o que acontece? O líder, ele faz com que o povo se levante usando palavras positivas, palavras de guerra, palavras de ânimo. E Neemias ele usou desse tipo para levantar o povo que estava desanimado por muitos anos ali em Jerusalém. 120 anos aquela cidade estava, vamos dizer assim, parada, sem ninguém reconstruir. Todos que tentaram foram proibidos, foram deixados de lado. Então, quando Neemias chega ali, os sacerdotes estavam onde? Nas terras, tomando conta das suas lavouras. Não tinham tempo para adorar a Deus, nem fazer o trabalho para Deus. Então, o dízimo não entrava. Então, Neemias, quando ele soube disso aí, ele chora, ele lamenta, ele senta, ele jejuma, ele ora, entendeu? Então, ele passa 4 meses lá em Suzã, fazendo um trabalho de oração e jejum, para chegar até nesse ponto aí. E quando ele chega o quê? Pela vontade de Deus. E o que ele diz? Ele dá um bom testemunho de como Deus foi com ele diante da casa do rei da Pérsia. Então ele dá um bom testemunho, ele diz que Deus falou com ele lá, Deus usou ele, Deus usou o rei nessa bondade. Então ele dá essa declaração.
E ele chega com cartas, com autorização, com exército. Então, o povo, quando vê isso aí, o povo se anima. Porque, primeiro, que foi um líder enviado da parte de Deus. Segundo, veio com autorização para destruir o decreto ou frear o decreto que o rei tinha colocado sobre Jerusalém. Então, Neemias ele veio com a bagagem certa. No versículo 18, o povo, então, declara em ajudar no trabalho. Então, depois que ele dá aquela reanimada no povo e encoraja o povo a subir, a fazer uma reconstrução, o povo, então, se levanta e declara em ajudar Neemias nesse trabalho. Bom, sabemos que quando a obra de Deus ela começa em algum lugar, há inimigos por todas as partes. E lá no versículo 19 diz assim: os inimigos, Sambalate, Tobias, Gesem, quando souberam, zombaram, desprezaram e acusaram o povo de Israel, dizendo assim: o que é isso? O que é isso que fazeis? Queres rebelar-vos contra o rei? Então observe que eles começaram a acusar. Não só acusar, porque bem antes eles começavam a dizer assim: ah, rapaz, tem muito entulho aí, olha, tem muito tijolo, tem muita porta queimada. Eles começaram a usar palavras de desânimo para o povo, e o povo naquela época tentaram fazer alguma coisa, e ele percebeu que aquele povo ali estava tentando fazer alguma coisa. Então, eles tentaram também se juntar aos judeus, e os judeus não aceitaram essa união com os samaritanos e os aliados dos samaritanos. E foi por isso que os samaritanos prepararam uma carta mandada para o rei. O rei viu a carta, mandou um decreto, e esse decreto foi o que? Aprovado. E o que acontece? Neemias chega, ele começa agora a trabalhar em cima do povo. Então no versículo 20, esse Neemias diz que esses inimigos não têm parte, nem direito, e nem moral, nem memorial em Jerusalém. Então Neemias começa já a bombardear os inimigos. Ele começa a usar palavra dura também. Ele começa a revidar. Ele diz: olha, vocês não têm parte nesse lugar, vocês não têm direito a este lugar, e nem tampouco o cemitério. Aqui é nossa terra. Então Neemias começa a mostrar o que é patriotismo. Ele começa a mostrar que levantou a bandeira, começa a mostrar que realmente chegou para lutar, para vencer. Então Neemias começa dessa forma o trabalho dele. Entendeu? Então é dessa forma que um crente deve se levantar. Do versículo 13 ao 15 do mesmo capítulo, Neemias faz um mapeamento da crise existente. É como se fosse medir, levantar o que ou a quantidade que precisaria para a reforma. Neemias ele dá vamos dizer assim, entre aspas, de um arquiteto. Ele faz o levantamento para dizer ao povo o que precisaria para trazer. Interessante, Neemias, ele, ao dar aquela volta não, aquele percurso em Jerusalém, cadê aqui? Vou pegar aqui, ó. Ao fazer esse percurso aqui do vale, Porta do Vale, em direção à Porta do Monturo, e depois Porta da Fonte, e retorna para a Porta do Vale. Essa Porta do Vale, eu achei uma foto lá de Jerusalém, que está mostrando aqui essa porta aqui, ó. Então tá aqui, ó, uma parte de Jerusalém, certo? Aqui, Porta do Monturo, tá certo? Ó? Essa Porta do Monturo, que essa da parte aqui, ó, Porta do Monturo, veja onde é que fica a localização, ó. Fica numa quina, certo? Vamos dizer assim, esquina, né? Numa curva. Então tá aqui, ó, uma curva, exatamente numa curva, certo? Então tá aqui a porta do Monturo, certo? A porta do Monturo. Então ele passou por essa porta aqui, Neemias, ó. Ele passou por essa porta, veio, deu a volta, foi a porta da fonte, retornou por aqui e foi para a porta do vale. Então tá aqui uma foto que eu peguei na internet, tá bom? Então, Neemias, ele reanima o povo, ele levanta todos os materiais existentes, né? Ele faz um levantamento de madeira que precisaria para reconstruir Jerusalém, e de tijolos, areias, bom, e outras coisas que fazem parte para a reconstrução. Ele foi ter o conhecimento daquilo que estava faltando para buscar. Neemias foi um homem votado da parte de Deus, e com certeza o Espírito Santo o ajudou nessa conquista. O Espírito Santo deu a sua capacidade, a sua inteligência. O Espírito Santo levou ele a acreditar
levou ele a gostar. Então o Espírito Santo, com certeza, é ele que faz esse papel em nosso meio. É ele que faz essa parte de reanimar o descrente, reanimar o caído, reanimar a pessoa que está totalmente em tristeza. A igreja, uma igreja, quando está destruída ou acabada, precisa de reformas. Isso é verdade. Assim também é uma vida humana. Você, quando está com a vida destruída, acabada, precisa de uma reforma na sua vida. Você precisa restaurar algumas coisas na sua vida, o sonho, restaurar uma prática, restaurar uma vivência, restaurar aquilo que você deixou para trás, que sempre foi útil para você. Então você precisa restaurar a oração, restaurar a perseverança, restaurar a intimidade com Deus. Você precisa restaurar isso, a comunhão com o Senhor. E ainda mais, havia um embargo político para não reedificar a obra em Jerusalém. Então, e muitas das vezes, assim também é na vida de alguém. Às vezes há pessoas devendo alguma coisa e ela se torna incapaz de crescer ou vencer da vida. Entendeu? Também então, pessoas que às vezes devem alguma coisa e isso faz com que a pessoa freie a vida, desanime e não continue a viver. Mas existe um momento na nossa vida que Deus ele compra a uma pessoa, a um ser humano. Que um ser humano ele pode estar a vida destruída, ele pode estar com a vida toda em ruínas, ele pode estar devendo, mas Deus ele faz com que a pessoa se levante, se erga que diga, ele faz com que a pessoa abra os olhos, olhe para cima e reconheça que o alvo é Deus. O alvo é ele que dá o sustento. E Neemias estava lá onde? Em Suzã. Veio numa distância incrível e encontrou um povo desanimado, um povo sofrido, um povo carente, um povo sem cultuar a Deus. E Neemias, um homem só, faz com que todos aqueles se levantem e façam um papel importante. Então, procure uma igreja. Não deixe de ir à casa do Senhor. Vá à casa do Senhor no dia de culto. Não troque por televisão, não troque por filme, não troque por certas coisas. Diminua um pouco esse celular. Então, diminua as práticas que você faz em lugares onde deveria estar na casa do Senhor. Então, troque aquilo que está lhe consumindo pela obra do Senhor. Faça alguma coisa para Deus. Não desanime. Deus está lhe chamando. Deus tem espaço para você. Deus tem trabalho para você. Então, não desista. Não desista. Sinta um Neemias na sua frente, lhe convidando. Sinta um Neemias lhe chamando. Sinta um Neemias dizendo assim, levantemos e vamos reconstruir a nossa cidade, que é a nossa vida, o nosso lar, o nosso casamento, o nosso namoro, o nosso relacionamento. Então a nossa vida precisa disso. Então Neemias, ele levanta o povo a isso. E quando ele dá esse ânimo ao povo, quando ele começa a dizer para o povo assim, vamos deixar de ser escarnecido pelo inimigo, vamos ser patriota, vamos levantar as mãos, vamos reconstruir, vamos mudar o cenário, vamos amar a nossa terra, a nossa bandeira, vamos amar o nosso povo que está em desprezo. Então vamos. E Neemias, ele faz exatamente esse convite ao povo, esse líder natural, ele faz exatamente isso. O que acontece? No versículo 18, o povo se declara dizendo, vamos realmente reedificar Jerusalém. Então ele deu fogo ao povo, né? deu alegria, deu ânimo ao povo. É isso, vá para a casa do Senhor. É lá onde você vai encontrar esse ânimo, essa força, essa coragem. Ok? Palavra vem dura ao seu coração, em palavra boa para você ser reedificado, em palavra que pode lhe colocar cada vez mais. Lembre-se, há sempre inimigo ao nosso redor, que vem zombar, que vem desprezar, que vem acusar, mas tem um que pode dizer para você, cadê os teus acusadores? Assim disse Jesus para aquela mulher que foi apanhada em adultério. E levaram até ele e tentaram apedrejá-la. E ele, depois que ele começou a dizer, escrevendo na terra lá, para aquele povo ali, e perguntou: quem tiver pecado, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aquele povo, todos foram saindo, desaparecendo. E ele olhou para aquela mulher e deu valor àquela mulher. Mesmo sabendo as falhas dela, os momentos dela, o que ela estava passando, toda a acusação dela. Mas ele olhou para aquela mulher e disse assim, eu não te condeno. Foi o que ele disse.
eu não te condeno, eu não te acuso, eu não zombo de ti, eu não desprezo você. Foi o que ele disse naquele momento ali. E aquela mulher se sentiu erguida naquele momento, valorizada. Ela viu que a vida é importante. Assim é Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém.